mais um episódio aqui do nosso Caixa Preta do Trabalho. E hoje eu trouxe uma convidada que para mim é muito especial, porque além de um relacionamento de amizade, agora eu tenho aprendido muito com ela. Estou aqui com a minha amiga, eu vou te chamar do nome agora de mercado, hein? Loura Vinhos, mas é a Lohane Araújo, minha amiga muito especial da minha casa e que tem ensinado muitas pessoas ao conteúdo sobre vinhos. E o nosso tema hoje aqui, ele é fortemente para a gente falar de transição de carreira. Nós vamos falar de coisas boas também do vinho, vamos passar alguns ensinamentos, né? Mas aqui no nosso podcast, como a gente fala muito do mercado empresarial, de carreira das pessoas, como a pessoa pode redirecionar. Então, Loura, olha, nós vamos falar muito e encorajar as pessoas aqui. Por favor, se apresente e vamos lá para a gente começar esse papo super legal. Estou aqui hoje, muito agradecida pelo seu convite, Marcinho. É muito bom essa oportunidade das pessoas conhecerem a minha história, da gente poder trocar de aprendizado e falar sobre vinho. Para mim, é minha nova paixão, é onde eu estou realmente entrando aí, mergulhando, e eu acho que vai ser bem produtivo. Hoje nós estamos falando aqui de contadora a sommelier. Pensa que mercados completamente diferentes, né? Então, me conta assim um pouco da sua trajetória enquanto contadora e aí depois você vai me falar o que fez você virar a chave. Na verdade, eu fui assim, como toda jovem, ali nos seus 17, 18 anos, com aquela pressão, na nossa época ainda era o antigo vestibular, né? Eu fui vim de uma família onde isso era na minha casa, o estudo foi sempre prioridade. Meu pai sempre, graças a Deus, nos proporcionou isso. E aí eu tinha que escolher uma carreira, tinha que escolher, e ali muito jovem, eu acho que a gente não está pronto. Aham. A grande verdade é essa. E aí, na minha cabeça, eu tinha um projeto que eu queria ser veterinária. Uhum. Esse era o meu primeiro projeto. Certo. E na época, o vestibular de veterinária ele era muito concorrido, eram cerca de 25 candidatos por vaga, e só existia duas opções em Belo Horizonte. Ou você passava na Federal, ou você passava na PUC. Aham, perfeito. Foi eu lá, fiz os dois vestibulares, e na Federal eu não passei. E na Uhum. PUC, na época, você tinha a opção de escolher um segundo curso. Se Sim. sua nota não desse, você ingressava nesse segundo curso. Aham. Nesse segundo curso, da área que era mais próxima, ali eu escolhi ciências biológicas. E assim foi. Eu não passei ali naquele funil tão concorrido, mas passei para ciências biológicas. E para não ficar parada, para não ficar sem estudar, fui eu ali entrar para ciências biológicas. Como tudo que eu entro, eu me dediquei ali em certos períodos. Uhum. Só que eu não estava 100% satisfeita. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de transferir isso aqui. Enfim, não consegui. Meu pai super insatisfeito com a minha escolha, óbvio, porque ele tentou me influenciar, porque ele é, além de contador, ele é advogado, e tentou me influenciar para a área jurídica. E eu, muito jovem, ainda indecisa, falei, deixa eu curtir aqui minha biologia, eu quero salvar as tartarugas marinhas, ou quem sabe cuidar de alguns animais, enfim. Eu precisei vivenciar aquilo dali para entender que aquilo dali não era para mim. Sim. E meu pai, todas as férias escolares, como estava fazendo um curso que dedicava muito dia todo, eu não conseguia trabalhar. Perfeito. Ele me chamava para ganhar um extra da mesada. Ele falava, vem trabalhar comigo nas férias que eu te dou mais na sua mesada. E eu sempre ia. E aí, acho que nessa época ele fez propositalmente. Eu sempre ficava pouco, Uhum. cafezinho, andando com ele para cima e para baixo, mas nessa época ele começou a me levar para as audiências dele, para eu sentir o que era de fato a área dele, do direito e tal. E ele falou, Miri, você vai realmente continuar nesse curso, você vai entrar. E eu tinha que escolher se vestibulares aconteciam ou no meio do ano. O final. E aí aconteceu que eu falei assim, olha, pai, realmente eu admiro sua carreira como advogado e tudo, mas não é para mim. Voltei para mais um período. Super insatisfeita e feliz quando chegou no final do ano, eu voltei a trabalhar com ele para ganhar meu extra. Uhum. E aí eu não queria ficar sem função, o fórum estava fechado, não tinha audiência. Eu virei para ele e falei assim, o escritório dele era muito grande, tinha contabilidade na época, trabalhava muitas pessoas. Assim. E eu falei, eu
não sei o que fazer aqui dentro, eu reparei que as pessoas tinham pânico do setor de arquivo. Aham. E me colocaram meio que a menina dos xerox e É claro, né? a estagiária, A né? estagiária pega, esse é o trabalho inicial. E aí o pessoal tinha pânico de entrar no arquivo. Eu falei, gente, mas por quê? E eu fui descobrir que o arquivo era lá no fundo, chegando na cozinha, era uma área bem grande, e era um caos. Uhum. Você não conseguia achar nada. Sim, Não era informatizado na época, era muito papel. O computador era conhecido como sim, guarda-livro, sim, né? sim. Era muito papel ainda. E aí eu falei assim, gente, eu preciso organizar isso aqui. Com a minha mania de organização, eu preciso organizar isso aqui. E comecei a organizar todos os documentos, primeiro por semelhança. Eu vi uma guia, não sabia o que ela era, mas eu ia separando elas e iria os fiscais por empresa. E a gente estava falando de 200 empresas, Sim. muito papel. E aí eu comecei a memorizar o nome de todos os impostos e ver que cada empresa tinha um diferente. Uhum. E aí eu comecei a perguntar para os funcionários, por que essa empresa tem uma guia que chama BIS e essa aqui tem uma guia que chama DARF GRPJ? Uhum. E eu fui começando a entender aquilo dali, separar um para eles e criar uma mecanização daquele arquivo de forma que, quando eles precisassem do documento tal, ele estava todo padronizado. Perfeito. Eles iam muito rapidamente achar. Aham. As férias acabaram. Eu prestei outro vestibular, para surpresa do meu pai, para ciências contábeis, porque aquilo dali me chama a atenção. Aham. E eu falei, me chama atenção no direito, e eu não posso voltar para essa faculdade de biologia. É. Então eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parada, vou fazer essa ciência contábil. E aí, quando eu terminei de organizar o arquivo, foi quase que um evento no escritório, que o pessoal ficou perplexo. Ninguém queria pegar esse trabalho. Toda a organização, e a padronização que eu fiz, esse arquivo serviu de molde para até colegas do meu pai de outros Aham. escritórios pegaram o molde que eu criei, e foi um aprendizado imenso para eu entender a noção de que cada empresa pagava de tributo. Claro, Sim, eu era curiosa. sim, sim. Então, eu sempre fui aquela que pergunta, que questiona o porquê. Então, foi ali que eu entrei para ciências contábeis, meio que sem querer. E olha que legal, né? Nós somos de uma geração, para quem está acima dos 40, né? Não vamos entregar a idade ou entregar muito, não, mas que nós tínhamos ali, durante a escolha do que eu vou ser ali como um curso superior, né? Eu também comecei como ciência da computação, depois fui para administração, coisas muito comum ali, você É muito jovem para escolher o que vai ser. muito cedo, né? Decidir uma carreira tão cedo, mas, e aí vai ser pauta da nossa conversa hoje, é muito comum também das pessoas da nossa idade, a pessoa não ter a coragem de falar assim, cara, eu tenho hoje 40 anos, tem 25 anos que eu estou nessa profissão e eu não estou feliz, né? Porque a gente vem aí de uma formação familiar dos nossos pais, o seu pai, pode ser que por muitas vezes ele não estava feliz com aquela atividade, mas ele chegava num ponto assim, não, vou mirar a aposentadoria. A hora que eu vou parar, vou fazer ali minha renda, o patrimônio, eu vou aposentar pelo INSS mesmo. A história do meu pai me inspira do início ao fim, em todos os sentidos. Ele veio de uma família do interior, com vários irmãos, famílias numerosas. Ele não teve oportunidades que ele deu para a gente, nos proporcionou de estudo, mas ele buscou. Então, a primeira formação dele é muito comum da época passada, né? As formações eram técnicas de segundo grau técnico. Uhum. Ou você escolhia contabilidade, ou você escolhia magistério. Sim, sim. Então, era comum os homens escolherem contabilidade e as mulheres magistério. Era isso. E ele foi ser contador, sim. Ele sustentou nossa família durante muitos anos sendo contador. Eu me lembro que quando ele teve a oportunidade de entrar para a faculdade de Direito, que foi uma transição também de carreira, ele ainda precisava ser contador. Uhum. Ele podia abrir mão. Sim, sim.
E aí, quando eu contei para ele, olha, não quero mesmo ser advogado, vou ser contador, ele não ficou 100% feliz, mas no fundo ele deu uma luz no fim do túnel. Aham. Porque ele falou, agora eu vou poder ser só advogado, agora realmente a minha transição de carreira vai ser completa. Porque programou tudo isso. Aham. Né? E ele, desde o meu primeiro período na faculdade de contábeis, ele jogou a responsabilidade da minha vida da seguinte forma: eu vou me aposentar de 5 anos. Estou te dando 5 anos para você concluir esse novo curso. Aham. E eu vou voltar a morar no interior. Estou exausta, eu não quero mais continuar nessa vida de cidade grande. A gente morava longe, né? Viagem, Sim. trânsito. Realmente, nessa época ainda não era o que é hoje. É. Já era muito difícil. Eu falei, eu tô cansado. Eu não acreditava nisso. Eu falava, meu pai é Mas ele já queria preparar a sucessão ali, né? meu pai é uma pessoa que, né, que já não trabalhava, não consegue ficar quieto, tudo. Mas eu não entendi ainda que realmente a paixão, a vibração dele era de outro. Aham. E ele não conseguia se dedicar 100%, ainda dependendo financeiramente da contabilidade. Perfeito. A gente tinha um setor muito grande, a gente geria muitas empresas, muitos funcionários. Então, ele deu a luz no fim do túnel ali e falou: opa, tá bom, eu não quis fazer direito, mas ainda se. Então, foi a mesma coisa. E é comum. E eu me lembro exatamente que eram jovens, a gente tinha a época Uhum. realmente tomou essa decisão de falar: agora eu só me dedico ao direito. O escritório é completamente aí com você. E mudou para o interior realmente e se aposentou. Hoje ele vive lá tranquilo, aposentado, mas não consegue largar o direito, que é a paixão desse trabalho no ritmo. Perfeito. E ó, eu comentei logo no início que eu ia soltar aqui um indicador. Hoje, menos de 30% dos profissionais do mercado têm coragem justamente de fazer uma transição de carreira após os 40 anos de idade. Por quê? No Brasil, a cultura é de aposentadoria. Sim. A média salarial do brasileiro hoje, ela gira em torno de R$ 3.500. 95% da população recebe R$ 3.500. Então, quem está recebendo bem, né? Então, é uma camada muito pequena que recebe uma remuneração melhor e uma camada muito pequena também que tem a coragem de, aos 40, 40 e poucos anos, redirecionar a carreira para algo que te faça feliz. Eu vejo, eu sempre cito aqui alguns exemplos assim que, ainda voltando aí, período pandêmico, né? Pandemia, mas pandemia foi um grande divisor de águas, né? Foi um grande divisor de águas para o quanto as pessoas puderam refletir de falar assim, cara, a vida tá correndo. O que eu vou fazer? Vou ficar nessa mesmice aqui ou eu vou realmente viver, né? Então, eu também tive meu momento divisor de águas ali, né? Um cara que veio completamente do CLT até os 40 anos, e nos últimos 5 anos eu venho ali tentando empreender em novos negócios que não são da minha área de formação, mas que tudo a gente pode aprender, né? Então, eu queria que a gente já vamos entrar agora na fase gostosa do bate-papo aqui, vamos entrar daqui a pouco, vamos falar de vinhos, mas vamos começar a deixar exemplo aqui para onde esse podcast chegar, do quanto assim as pessoas podem refletir, ter um ato de coragem, refletir assim, se você acorda feliz para fazer aquilo que você está indo fazer, é uma obrigação ou é prazeroso, sabe? Então vamos dar os nossos exemplos aqui, porque com certeza isso aconteceu com você. O que acontece? Eu entrei para essa nova faculdade, jovem ainda, tudo isso correu muito rápido. E eu, no meio do caminho, eu fui mãe muito jovem. Com 22 anos, eu já era mãe, eu já me casei. E aí aumentou mais ainda a responsabilidade que eu tinha que realmente concluir tudo ali. Ele como meu pai agora fala, pega o boi com o chifre.
vou brincar de empreendedorismo. Uhum. Então, eu mergulhei de cabeça. E o tempo passou tão rápido, que acredite, a minha virada de chave começou a vir na pandemia com um prazer meu, de um interesse meu pela bebida, não só pelo não bebida no sentido assim, o vinho, ele te envolve, se você parar para pensar de uma forma, não só pelo prazer do álcool. Aham. Se você sentar e degustar com calma, realmente não é filosofia e bobeira. Sim. Ele te diz muita coisa. Aham. E eu, muito curiosa, comecei ali de bobeira mesmo, que todo mundo começa muito curiosa, eu gostei desse, gostei daquele, fui provando. E comecei a me interessar por querer fazer novos cursos. O meu primeiro curso que eu me interessei, que eu também gosto de cozinhar, me lembro um pouco da cozinha, foi de gastronomia. Uhum. Então, eu comecei a fazer gastronomia na escola de Belo Horizonte. Só que daí a pandemia, eu interrompi. E aí, dentro de casa, naquela loucura, a gente despertou mais para as coisas digitais. Eu Uhum. ainda era muito do skill presencial, Sim. e nós viemos dessa geração. Sim, muito. Então, eu comecei a comprar todos os cursos que você imaginar para passar o tempo. É. Eu comprei de tudo que você pensar, de harmonização, de salada, de carne, de vinho e tal. E eu falei, gente, não é que esse universo realmente é muito bom, é muito legal, eu quero estudar mais isso. Só que aí, aquela coisa, os dias foram passando, a gente vai voltando aos poucos à normalidade, e na pandemia nós, fundadores, trabalhamos muito, Sim. né, que a gente teve ali muitas intercorrências na legislação, na forma como ia lidar com todas essas pessoas em casa, Aham. CLT. Então, vamos colocar assim, o imposto de renda parou, É. uma obrigação anual que toma muito sobre muita gente. E eu sempre ali com esse desejo dentro de mim de querer estudar. Eu já estava com mais tempo livre, porque eu tomei a decisão de mudar, ficar Uhum. mais próximo do meu trabalho, Uhum. porque só no deslocamento entre o meu trabalho e minha casa vai ser em torno de 2 a 3 horas no meu dia. Sim. E ele ficava me questionando todos os dias, sabe? Nossa, eu preciso desse trabalho, é o que eu sei que fazer, não tem como fugir, mas qual é você é de própria, ele não pode sair do lugar. Uhum. Então, o que eu faço? Eu me mudei para mais próximo do meu trabalho e eu comecei a ter mais tempo livre. Uhum. Esse meu tempo livre, eu queria me dedicar a uma coisa que fosse para mim. E eu falei, olha, eu vou procurar. Eu quero realmente estudar mais sobre livros. Eu já fiz muitos cursinhos aleatórios que me deu o aprendizado, mas nada profundo. Sim. Eu quero um aprendizado mais profissional, porque não. Porque tudo que eu vou fazer, assim, eu tenho uma sessão de feito que Entra de cabeça, né? eu mergulho. Quando nós tivemos o nosso início de mais proximidade, né? Eu, minha esposa, você, o Alex, né? Seu marido, era a corrida. Sim. E aí eu tava buscando ali alguém para me orientar em corrida e vocês eram os frenéticos da maratonismo. E aí viajava viagens internacionais para isso, né? Então, isso eu reconheço de vocês. Ó, agora a pegada é essa, beleza, eu vou ser o melhor disso aqui, nesse momento eu vou ser o melhor. Eu tenho, isso é uma coisa minha mesmo. Então, assim, eu comecei a correr, me apaixonei por corrida, 5 quilômetros não me sustentava, aí é 10, aí é 21, eu não fui para a maratona, porque o meu quadrinho não permitiu. Senão seria maratona. E aí eu falei, eu preciso procurar. E fui procurar se tinha as escolas, se tinha até faculdade. Sim. De biologia, nossa, mas a biologia é algo muito mais sério, né? Não temos presencial aqui em Minas. São pouquíssimas escolas que tem, não tem tudo isso. E aí eu descobri que tínhamos sommelier. Então, temos profissionalizante, e eu fui tinha vários formatos. Falei, gente, não faz sentido eu estudar vinhos com aí. Vinho é presença, vinho é contato. A proposta do vinho é essa, né? Contato. Você precisa, sim, sentir os aromas, você precisa ali degustar, sabe? Eu falei, nossa, gente, por tanto tempo online, não quero contato, não quero algo presencial.
E aí eu achei uma escola, tem aqui, eu sou fiquei super feliz quando eu achei, porque eu só tinha São Paulo, né, nós temos aqui, a ABS, que é a Associação Brasileira de Sonhadores, e eu logo prontamente me informei de tudo como que funcionava. E eu falei, olha, inclusive eu já estava vivendo uma outra fase da minha vida, que é a fase do ninho vazio, Aham. que tudo aconteceu também sempre É, muito rápido na minha vida. E como esteja Cadu foi embora. estava fora, né? Passou na sua cidade, É. levou morar em outra cidade, e da noite para o dia, realmente, foi tudo surpreendente para Aham. gente. E eu falei, e agora? Meu filho foi vazio, aquela função que o filho também te ocupa Te muito, liberou muitas horas. mais horas livres, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou um pouco interativa Aham. nesse sentido. Eu gosto de estar sempre em movimento. E uma das coisas que estava me incomodando muito na minha carreira era não que é mais fácil, Uhum. não que não esteja em movimento maior, principalmente agora, a gente está tendo uma Sim. revolução no país, com a reforma Sim, tributária. muita alteração de Muita legislação mudança, frequente. estudos, né, pesados nesse sentido, os próximos 5 anos vão ser cruciais no país, mas eu não estava motivada. Eu não acordava feliz todos os dias e falava assim, "Ai, que delícia, eu vou comer esse escritório, hoje eu tenho que procurar os tributos Ah, e mandar para o meu cliente que vai me ligar reclamando do valor, que vai me xingar perguntando se não tem como pagar menos, e que vai tem outro contador falando que ele pode ganhar, Isso. economizar mais nos. Porque né, tem os clientes de todos os perfis, é claro. Eu Ah, respeito a posição que o empresário se encontra. sim, Não é fácil empreender no Brasil, é difícil, é, né? Mas aquilo dali já não me deixava mais feliz e satisfeita geral, porque sabe aquela coisa assim, questão fácil, não aham, perdendo interesse? sim, Não que ser contador seja fácil, mas é que eu sentia aquela vontade, sabe? sim. E aí isso foi me martelando, e eu falei, não, realmente, eu preciso, eu vou estudar. E entrei de cabeça nesse curso com você. E eu sou assim, eu entro mergulho mesmo, eu não fico satisfeita só com a aula. Eu chego em casa, eu leio. Hoje, se você pegar meu Instagram, 98% dele, do que eu sigo, do que eu consumo, é sobre vídeo. Sim, Em casa, o meu Netflix, os meus streams, é tudo sobre vinho. perfeito. Aí meu marido lá ainda pergunta lá que eu não falo assim aqui, dá pra gente assistir alguma outra coisa que não seja sobre conteúdos de vinho? Eu falo, você com futebol e eu com a bike, que eles Aham, comigo no trabalho. Olha, é incrível como que várias pessoas aqui daí faz é, parte do que ela está interessada em morrer, é o que ela consome. sim, E é isso, então vou mergulhar de cabeça, vou concluindo essa formação, que eu acho que é de extrema importância para quem quer entrar no mercado, perfeito. se profissionalizar. E aí nasce um novo desejo, que é o desejo de comunicar isso com as pessoas. Uhum, Porque entre amigos eu já comunicava há um bom tempo. sim, Nas nossas reuniões, eu já sempre muito curiosa, aham, eu já escolhi o dia que a gente ia estar ali, mesmo sem compromisso, mas já fazia isso. E isso foi se tornando algo que eu falei, gente, eu preciso expor isso, eu preciso mostrar que isso é a minha nova formação, o meu aham, novo interesse. E uma sessão de terapia com a minha terapeuta, Lívia, maravilhosa, ela, depois de muitas discussões sobre essa possível transição de carreira, eu não estava encontrando o norte do que eu ia fazer com esse conteúdo que eu estava adquirindo, como que eu ia pôr isso para fora. sim, E ela me instruiu, você precisa falar sobre isso das pessoas. perfeito. Você precisa mostrar que está nascendo um novo profissional, uma nova profissional. Uhum, E eu falei, ai, mas não sei, eu tô com medo, eu nunca fui pra internet, meu Instagram é só de bobeira, limpa, algumas fotos, eu não sei gravar vídeo, eu não acho que eu vou conseguir falar de vinho, assim, de coisa séria, sim, as pessoas, estou preparada.
e vai vindo aquele monte de autossabotagem. Eu sou capaz, eu sou boa no que eu faço, eu sou boa em números, as pessoas já me conhecem como uma referência como contadora, e agora, de repente, você é outra profissional. Blogueirinha do vinho. Blogueira, né? Não. São esses títulos que a gente recebe, né? Tá gastando tempo à toa. É. E aí, você se auto-sabota, isso Sim. é uma coisa natural do nosso cérebro mesmo. O que as pessoas vão pensar de mim, né? O que eles estão falando de mim, rotular, Como né? defesa, você já tem algo químico dentro de você. Você vai fazer isso. Sim. O cérebro já vai te falar. Você está confortável com o que você vai ser aqui. Para que você vai buscar nessa idade algo novo? Está dando tudo certo para você tem uma carreira consolidada de quase 20 anos, você estudou muito, você fez cursos, mais cursos na sua área, você domina a sua área, de repente você quer falar de outra coisa. E aí ela me motivando, que terapia é algo que eu recomendo. Façam. Exatamente. Para quem acha que terapia é para quem está doido, Pode ser também, mas está enganado. Não espere chegar nesse Olha, honestamente, assim, buscar, né, um profissional que vai quebrar ali algumas crenças limitantes. Sim. Eu precisei disso muito, porque eu carreguei muito da minha história familiar até pouco tempo atrás, né? Então eu venho quebrando muito, assim, o que era da minha história, eu tô indo na contramão, meio que para mostrar assim, agora quem domina essa charrete aqui sou eu. E assim, algo também que me motivou muito, que eu vi, exaustão mental. Lidar com números, lidar com dinheiro e decisões que as pessoas vão tomar isso em que você aponta para elas. Sim. É algo que, a longo prazo, eu acredito próprio, somente já pelo tempo exaustivo. Perfeito. E aí eu acordava todos os dias, tinha um dia que eu falava assim, nossa, parece que eu não dormi. Eu tô exausta, e mais um dia, eu preciso ir para o escritório, eu preciso tomar decisões, eu preciso atender o cliente, sorrindo e feliz. E agora não. Com essa nova virada de chave minha, eu acordo e eu falo, nossa, delícia, hoje tem aula, eu adoro comer isso, eu adoro estar lá em contato com as pessoas que eu estou, são pessoas de... Queria acreditar, acho que eu não poderia estar no turno melhor. Perfeito. A minha turma ela tem médico, ela tem advogado, ela tem empresários da área, já gosto de restaurantes, ela tem algumas pessoas que trabalham já na salão disso, tem professora aposentada. Olha, é uma diversidade, né? Exatamente, e você vai conhecendo pessoas que, poxa, um médico, né? Vamos pegar ali o caso extremo de um profissional hoje, né? O quanto a medicina é uma faculdade difícil de entrar, difícil de fazer, caro, e o cara, depois de formado, é bem remunerado, e começa a buscar uma nova alternativa. Não sei, nesse caso... Não, no caso, ele, além de médico, ele é produtor. Ele investiu em um veículo na Argentina, mas ele também já está na fase que ele quer tocar com a medicina. Ele também está em fase de transição. E o universo do vinho, ele é fantástico, ele vai te envolvendo ali. Primeiro você começa com uma nova, né? Outros que a pessoa nos vê. E aí, de repente, aquilo dali vai virando para você um hobby. Hoje, por exemplo, eu tenho mais garrafa de vinho na casa, eu acho que eu consegui variando com sapatos. Olha isso. Que já foram bem numerosos lá em casa. Nessa fase de Black Friday aí, eu até brinquei na campanha que eu fiz. Há quem prefira luzinhas, bolsinhas, já preferia. Eu estou comprar vinhos, isso vai virando uma paixão mesmo. Tem rótulos que você consumir agora, comprei consumir, e outros que são oportunidades que ele vai melhorar com o tempo, né? Então, é investimento. Eu falo assim, esse aqui é um investimento para um dia especial, embora todos são especiais. Tem aquelas taças que a gente vê, né? E é isso, sabe? Eu acho que eu caio com uma série de pessoas novinhas, todos já
em áreas muito específicas, são pouquíssimos os que estão em são três, são realmente, que trabalham realmente com garçom, então lá se profissionalizando mais, né? E os demais não. Então eu falei, olha, tem mais pessoas, 40 mais, 60 mais aqui, buscando transição de carreira. Agora vamos lá. Fazer outro tipo. Agora vamos lá. Um carro não tem 2 aceleradores. A gente não acelera com as 2 pernas, né? E a transição de carreira você tá com o pé embaixo no que você já é especialista, trabalha, empresária, né? Consolidada no negócio, e aí você começa a pisar num terreno novo ali que você vai encaixando, mas é impossível, mesmo que você, nós brincamos aqui da síndrome do ninho vazio, né? Sobrou mais tempo, mas quando a gente começa a se especializar em um outro negócio, aquele tempo começa a ser pouco. Aquele tempo que sobrava, ele começa a ser pouco, porque você vai pisando num terreno ali, vai entrando, e daí você tem que tirar, começar a abrir mão de outras coisas. Eu já estou numa fase que eu não estou tendo vida. Porque eu estou realmente me dedicando a muito, embora as pessoas achem assim. Quando eles escolhem o PIN para mim, é uma responsabilidade tão grande. Eu estou escolhendo o vinho, talvez, o dia mais importante da sua vida, do seu casamento, um jantar especial, um aniversário, bom, você é bom de buffet também. Sim. Você vê o quanto que as pessoas programam, o quanto de lidar com os sonhos das pessoas é uma responsabilidade. Perfeito. Então, ele não é só escolhe um vinho para mim. Eu procuro escolher como se eu estivesse escolhendo para mim. Eu tenho isso comigo mesma. Eu brinco e falo assim, você não consegue algo que eu realmente não experimentei. Eu fico muito, assim, receosa. E às vezes as pessoas me mandam foto. O que você acha desse foto? Eu me parece técnico e falo, não degustei ainda. Aí, às vezes, eu tenho até a preocupação de correr, comprar, para provar, para falar, olha, é isso tudo mesmo, investe, porque é um investimento. Sim. Querendo ou não. E aí, só, desculpa, um parênteses, e aí esse eu vou olhar para cá para deixar um recado para quem me segue, para onde esse conteúdo chegar. Vinhos, por muitas vezes, quem não conhece acha que é um tipo de bebida caro, inacessível, e no seu conteúdo, então sigam a Loura, que ela demonstra lá, dá muitas opções de vinhos acessíveis com ótimo custo-benefício e que você vai sair bem na recepção dos seus convidados, né? A ideia do Instagram inicialmente era essa mesmo. Eu transmitir o descomplicar esse universo, porque realmente ele é complicado. E as pessoas, o que elas querem hoje? Experiências. Você sai do conforto do celular hoje para ir para um lugar de você quer uma boa comida, você não tem um dia a dia preparado com um chefe, você quer uma boa bebida, você quer um bom ambiente, afinal de contas, você sai do conforto do celular, você deixa seus filhos, eles. Sim. Então, é tudo isso. Então, qual que é a minha proposta hoje? Descomplicar isso para quem quer consumir vinho, que é a nossa função mesmo, consumir, quando você chega na casa, não tem a menor noção do que beber, se a casa tiver esse profissional, não tem vergonha, chame ele mesmo, ele está ali para te ajudar. As pessoas às vezes acham assim, mas ele vai me indicar o rótulo mais caro. No supermercado, a mesma coisa, algumas redes boas, aqui de Belo Horizonte, tem esse profissional à disposição para te auxiliar. Nós estamos aí no mercado para isso, para auxiliar as pessoas, para incentivar-las a consumir vinho, sim. Então, eu falo nessa tempo ser leve, de forma prática, para dizer para você, vinho para você sim, para você que nunca bebeu, para você que não conhecia. E quisera eu, na minha época que eu comecei a provar, ter esse acesso para me dizer, olha, esse aqui é melhor, esse aqui... Porque tem pessoas que elas querem, assim, também estudar. Elas querem entender o que elas estão consumindo. E tem pessoas que são perigosas. Olha, me indica um vinho bom, eu quero tomar, que você me indicar, eu estou tomando. Confio no seu
conhecimento, Aham. né? Então, é por isso, o universo dos vinhos é perfeição. Então, a experiência Moura Vinhos que eu criei inicialmente com algumas amigas, começou na minha casa, onde era a proposta de apresentar para elas harmonizações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, de forma prática. Por exemplo, vou receber, o que eu sinto, qual ordem que eu começo, os vinhos têm essa complexidade, né? Mais força, mais leve. Então, começou meio que uma brincadeira entre amigos e acabou virando realmente uma proposta. Maravilhoso. Posso levar esse cliente ou ele me pedir sugestões ali de acordo com o bolso e com a realidade dele. Se a gente pudesse também, aqui nesse conteúdo, ajudar um pouco as pessoas que estão querendo iniciar um novo negócio ou ir para um ambiente digital, qual orientação você daria? Porque assim, olha, eu também comecei a atuar mais no digital há 2 anos. E uma das coisas que a gente se decepciona no caminho é achar que nossos amigos, as pessoas no qual a gente convive, serão os nossos apoiadores, né? Isso pode acontecer no início, mas depois desacelera e desengaja. Mas o nosso nível de motivação ele tem que ser alto a todo momento, né? Às vezes você não quer gravar, mas tem que gravar. Às vezes, nós estávamos falando no bastidores aqui o quanto o celular numa selfie inibe a gente. Você pode estar dentro de uma sala fechada, sem ninguém, com o celular no offline, para gravar, trava, repete 5 vezes, vai gaguejar, não sai bom, né? Então, assim como nós falamos assim, você buscou uma terapeuta para te dar algumas orientações e dicas, né? Mas consegue assim, falar assim, tem um passo a passo de fases aqui que todo mundo vai passar. Tem né? sim. Os questionamentos, não é receita. Por exemplo, o que eu mais ainda enfrento é uma batalha comigo mesmo. A autocobrança, o autoperfeccionismo. E principalmente hoje, eu entrei na faculdade lá atrás, quase 20 anos atrás, existia rede social. Então, meu trabalho era feito ali sem holofotes. Sim. E hoje eu estou entrando no mercado com holofotes, e eu escolhi isso. Eu tinha a escolha de não aparecer ou de aparecer. Eu falei, mas eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu quero que elas me ouçam. E eu nunca fiz. Eu nunca tive um treinamento. Nós não tivemos um treinamento de ator, de atuação. E aí, de repente, no digital, você tem que criar o quê? Um personagem que seja leve, mas ao mesmo tempo profissional, que a gente estava falando aqui, né? No seu meio, no meu como contabilista ou como sommelier, a gente tem que transmitir uma certa seriedade no nosso trabalho. Então, é algo que vai demorar, talvez, mais tempo do que a gente imaginar para ter um retorno. Ou, de repente, né, você está 2 anos no digital. Talvez você não tenha tido ainda um retorno financeiro. Não, gente, esquece Mas retorno. aquilo ali está te fazendo tão bem, um motivacional. Sim, é investimento. Hoje eu vou gravar, hoje eu vou falar de algo que eu gosto, hoje eu vou falar de vinho para as pessoas, hoje eu vou transmitir mensagem para as pessoas. Perfeito. E assim, é isso mesmo. É comum nosso, eu pensei, esperar o apoio dos próximos. Mas nem sempre ele vai existir, isso nem dentro da nossa própria casa. Porque, por exemplo, se você vira para sua mãe, para o meu pai, gente, outra geração de cabeça, e fala para eles assim, olha, a partir de hoje eu não vou ser mais contadora, cansei, tchau. Você só sommelier. E você teve a sua fase de transição aí, que eu também sei o tanto tempo que levou da noite para o dia. Ainda está andando, né? A minha, ela ainda está também ali, eu estou caminhando, sabe? Que eu, como contadora, eu tenho que medir tudo ali, né? Sim. No Excel. Sim. Tem que me planejar, programar. Eu ainda dependo financeiramente para trabalho. Eu estou fazendo provisão
Então, eu acho que a gente coloca metas para serem cumpridas. Nos números, essas metas elas funcionam perfeitamente. Nem sempre, mas na maioria das vezes, quando não tem muito erro ali, quando o contador é bom, funciona. Aí, ó. Agora, na vida, nem sempre. Então, assim, é uma coisa que eu estou utilizando para mim. Então, tem sempre falou também para as pessoas que querem investir na carreira, que querem mudar. Vai com medo mesmo. Porque medo, ele vai existir. Nós somos movidos por emoções também, né? É, A gente vai acordar todos os dias e a gente tem que acordar feliz, acordar sabendo assim, eu quero fazer isso, ou eu não quero mais fazer isso. E buscar conhecimento, se especializar, né? E dar tempo, porque eu acho que é o tempo que é o que às vezes nós ansiosos, né, pessoas ansiosas, assim, né, a gente precisa trabalhar. Então, eu trabalho isso também. A terapia ela me ajuda nesse sentido. Algumas outras rotas, como atividade física, me ajuda. E o vinho também me ajuda a controle dessa ansiedade. Porque, às vezes, eu estou sozinha em casa, eu abro uma garrafa assim e falo. Não tem ninguém, só eu e o silêncio. Agora eu vou aqui meditar, meu. É o que a gente fala no meditar mesmo, os aromas, no gustativo, eu ainda faço muitas aplicações aqui sobre isso, e isso é terapêutico. Então, é isso. Acho que o conselho maior é esse, siga o seu coração mesmo, escute aquela voz ali. A minha já estava falando comigo há bastante tempo. E o que eu vejo hoje também são as pessoas adoecidas, né? Direta por causa de dinheiro, por causa de trabalho. A exaustão está chegando aí, a depressão está chegando aí para jovens, né? Doenças que antigamente eram coisas de pessoas mais velhas, hoje estão atingindo cada vez mais jovens. E não desistam, porque nós vamos receber muitos nomes, nós vamos ser criticados. E é preciso, até com a gente mesmo, às vezes olhar aquilo dali e ver o quanto que você evoluiu, valorizar a sua evolução. Eu entrei no digital há 6 meses. E outro dia eu estava lá em casa assistindo o meu primeiro vídeo falando, nossa, como eu evoluí. Ao invés de falar como eu estava evoluindo, eu falei, nossa, eu estou melhorando muito. É isso aí. E celebrar, sim, pequenas conquistas, que para você pode ser pequeno, ou para o outro pode ser grande. E é isso. Maravilhoso. E vai ter as pessoas que lá na frente vão falar assim, eu sabia que você ia dar certo. Né? Isso vai ter. Ó, vamos lá. Outro ponto que seria muito legal a gente tentar falar assim, sobre conexões. Então, você veio da contabilidade e agora sommelier. Normalmente, a pessoa, quando olha assim, fiz uma transição de carreira e fui para um tema que não conecta com nada do que eu fazia antes. Mas, e aí eu como desenvolvedor de pessoas, como profissão, também abri alguns negócios que não tinham nada a ver com RH, mas ao longo do tempo eu vou percebendo que alguma coisa do que eu fazia antes se conecta com essa nova atividade. Então, exemplos. Você falou assim, nós temos lá na família um salão de festa. E a Estela, minha esposa, é a que conduz. Sim. A Estela é jornalista como profissão, né? Tá lá, né? Algum momento nós tivemos que fazer uma reunião assim, o Caramelo precisa falar com o mercado. Eu tenho aqui uma jornalista, e aí ela, gente, é mesmo, eu não sou só empresária do negócio, me comunica. Lá nas outras empresas, né, tem a construtora e tal, então eu me dou muito bem na hora do tato com a equipe de obras, né? De ali orientar, saber fazer a gestão da turma, né? Agora, num outro escritório do segmento de finanças, que não era a minha praia, mas eu vejo que ao longo do caminho, com alguns cursos de oratória que eu fiz, hoje eu domino a parte que eu falo e com o poder da oratória eu consigo passar um recado de um tema tão duro, né, que é finanças, de uma forma mais leve, né?
Então, você já conseguiu fazer essa conexão da sua vivência profissional até aqui para essa nova trajetória, né? Você já consegue enxergar, fala assim, cara, obviamente não foi em vão nunca nessa vida os 20 e poucos anos como contador, mas agora numa trajetória certamente vai chegar um momento que você fala assim, eu trago uma bagagem aqui profissional e que tem um peso importante aqui nessa nova carreira. Eu costumo falar que é engraçado, que eu nunca fui um aluno bom em matemática, que estudou comigo até vida, né, cara? Porque ficou sabendo que eu fui para contabilidade. E é incrível quanto você, quando você é uma pessoa determinada e é colocada para fazer uma coisa, você tem duas opções: fazer mais ou menos ou fazer inteligente. Sim. E eu sempre fiz, profissionalmente falando, eu tenho orgulho de dizer, eu fui treinada como melhor. Uhum. Que além de ser meu pai, é um excelente profissional. Uhum. E aí é engraçado como a contabilidade, eu acho que ela nunca vai deixar de fazer parte da minha vida. Uhum. Quem toma todas as decisões financeiras da minha casa, onde investe, nós estamos gastando muito, esse mês a gente pode gastar X com viagem, com aquilo. Quem cuida dessa questão burocrática no mercado? Sim. Talvez, pela informação, Claro, eu tenho certeza por isso. E porque, para mim, é no automático fazer isso. Tem pessoas que não conseguem gerir o próprio dinheiro. Entendeu? Elas têm dificuldade com isso, de elaborar uma planilha de Excel. Eu, como Alex, eu falo para ele: você não consegue fazer uma planilha de Excel de quanto você ganha, quanto você gasta, cara. Uhum. É difícil, não consigo. Entendeu? Então, eu vejo que foi de extrema importância uma informação técnica chata mesmo. Lidar com isso, chato. Quem gosta? Poucos. Uhum. Né? E que é de extrema importância. Além disso, tomada de decisões de essa nova empreitada que ainda está em transição, eu preciso sim definir se eu serei apenas como dona digital, se eu terei um negócio digital, se eu terei um negócio físico. Uhum. E o meu conhecimento enquanto contadora é de extrema importância nas decisões. Sim. Porque eu analiso o mercado, eu sei quanto custa hoje vender cooperativa. Então, eu sei quanto custa hoje se eu virar e falar assim, vou abrir uma loja de vinhos. Quem sabe talvez. Sim. Eu sei que depende muito se o meu produto é reportado, se não é nacional, eu sei exatamente o cálculo. Perfeito. Então, eu posso até tentar ser algum dia e falar, não sou mais contador. É isso. Não, e assim, na nossa conversa, né, tanto fora daqui, mas aqui hoje também estou aprendendo muito com você. Certamente a sua bagagem como contadora, né, um profissional da área da contabilidade, porque assim, a área de contabilidade é uma área muito importante, mas que sempre atuou ali nos bastidores, né? Sim. Só que profissionais de um altíssimo nível de concentração, de estudo, de detalhamento ali de algumas informações e do que você já me ensinou um pouco sobre vinhos, né? O Cabernet ele é diferente da região tal para tal para tal, né? Então, assim como nos impostos, né? A empresa do segmento tal tem tais impostos e tributos, a do outro não tem, mas tem esse. Né? Eu imagino que vai ser muito mais fácil para você entender essa dinâmica das composições. Do mercado em si é assustador, sabe? Porque se a gente for parar para pensar hoje no Brasil, empreender em nenhum setor é isso. Você está entendendo muito setor de construção. Sim. Você está vendo aí a carga tributária, que é a trabalhista, todos os encargos que envolvem você entregar aí um empreendimento pronto. Sim. Né? O quão caro e difícil é mão de obra e todos esses encargos que você tem. No vinho,
é a mesma coisa. Nós somos lugares que está engatinhando aí no ensino e na produção, mas que está numa crescente, está muito em alta. Sim. Temos perspectivas muito boas, mas que ainda depende muito de um olhar do governo mesmo, de investimento, uma renda tributária altíssima, uma das mais altas do mundo. Hoje, quando se considerar 60% do que está dentro da sua garrafa, se ele for nacional, é de tributo. Olha isso. Se ele for importado, pode chegar a 80%. Então, assim, é inacessível para muita gente ainda, assim. Né? Então, hoje a gente precisa ainda rever muitas coisas. É preciso ter muita coragem, além de conhecimento. Eu acho que é de extrema importância, hoje, sobre esse dia da de comércio, o meu conhecimento me bagagem que eu tenho. Mas eu já brinquei com uma amiga minha, muito próxima, contadora também, que se eu decidir abrir uma loja, ir para mesmo para esse caminho aí de comércio, que ela precisa de contadora. Eu só vou dar um ok se realmente eu conseguir chegar nesse ponto. Mas eu acho que a gente nunca vai conseguir se desvincular 100% do que realmente você escolheu. Perfeito. Outro ponto muito importante em transição de carreira é a gente colocar a data limite da transição, né? É assustador isso, porque você mesmo mencionou, poxa, eu ainda dependo financeiramente daquela atividade, daquela empresa que eu construí. O novo negócio entrou no digital, estou lá produzindo, estudando, mas ele não remunera. Ele, na verdade, é um período de investimento altíssimo, por sinal, né? Isso aqui que nós estamos hoje, o meu caixa preta, que eu trago as pessoas que eu gosto para essa mesa, que é um investimento, né? Não ganho ainda lá no YouTube, por visualização, estou ganhando não sei quantos mil reais, que é a grande ilusão, né? Então, é uma construção, é muita dedicação, mas em algum momento, por exemplo, no meu caso, eu tive que falar assim, olha, tem uma data, né? Você colocou uma data ou você se viu em uma situação, às vezes, esse ponto ali que você falou, esse o momento. Eu pus uma data. Porque vai te dando um nó no pescoço de você acordar e fala assim, cara, não é as pessoas que eu tô indo ver, é o que eu tô indo fazer, que não tá mais conectado com um propósito. Né? Então, assim, você coloca uma data, mas chega uma hora que você fica também sufocado, sabe? E aí você tenta ali, é como se estivesse afogando e você coloca a cabeça para fora e tal, fala assim, se eu não largar esse peso aqui, eu vou afundar junto com ele. Eu já perguntava. Espero, né, conseguir cumprir isso para chegar até ela lá. Sim. As ativas, os compromissos que eu tenho para conseguir fazer essa transição de forma calculada, segura, estar mais preparada, estar no meu momento com mais bagagem, com mais estudo mesmo. Sim. Eu estou apenas na minha primeira formação. Eu tenho tempo. Tem várias outras que eu quero, que eu já estou louco olhando, pesquisando, né? E, assim, eu quero mergulhar mesmo, é uma decisão já tomada. Mas que, para a gente que números, eu tenho toda essa virada de ano, janeiro, é um mês onde o escritório dá uma respirada, onde as empresas estão de férias coletivas, os funcionários estão de férias. Aí eu sempre faço a minha projeção do ano inteiro. Faço as minhas projeções de custos e de metas. Sim. E a gente que trabalha com números, você também trabalhou a vida toda? Sim. Isso é automático. Bom, janeiro, o meu meta é tanto, gastar tanto, e a conta tem que fechar, isso está fechando, vamos rever, né? A gente estudou para isso. Então, eu fiz isso a vida toda com números, né? Agora eu estou fazendo isso com decisões, com minha vida. Para ser uma meta financeira, com prazo.
também, por Renata, eu consegui cumpri-la para fazer essa transição aí de forma bem responsável. Porque Excelente. quando se tem 20 anos e ainda é no suporte, né, da Uhum. família, financeiro, tudo, você pode simplesmente chutar o balde do luxo, ter a minha primeira faculdade lá ilusória e ir para outra. Aham. Mas quando você já tem 40 a mais, família, né, uma vida aí, somos maduros, nós da nossa maturidade, tudo isso é feito como a gente está fazendo aqui mesmo. Perfeito. Eu trouxe um presente aqui para você. Estar aqui te apresenta. Ó, eu trouxe um presente para você. Você esteve comigo no meu primeiro livro. Esse aqui é o Gestão e Liderança na Prática. E mesmo que você esteja aí num momento de transição de carreira, tem um capítulo que eu escrevi aqui, que é o de saúde mental. E daí, lá eu falo algo um pouco diferente do que o mercado tem falado muito. E eu questiono se realmente a saúde mental é um problema da empresa ou se é nosso. Porque quando a pessoa entra numa situação de saúde mental, normalmente é ela que não está mais conectada com o propósito daquele ambiente que ela está vivendo, né? Então, eu dou alguns exemplos de empresas que a rotina é pesada, ó, trabalha até mais tarde, meta agressiva, tem que bater aquele número ali e o cara tá feliz. E certamente esse seria um ambiente que, para algumas pessoas, nossa, eu tô numa pressão enorme no trabalho, não tô dando conta e tal, tal. Funcionar por um tempo. E tem pessoas que são movidas por metas e pressão. Já para outros, às vezes é preciso desacelerar. Exatamente. Eu entendi que eu era movida a meta e a pressão quando eu era mais jovem. Desafio, me motivava, você acordar muito animada, quero conquistar o mundo, preciso ser melhor profissional, preciso provar que meu pai não conseguir e tal. Hoje, o meu filho já caminhado, os meus desejos. A gente também é movido a desejos, às vezes a gente é movido por verdades, né? Uhum. As conquistas, assim, que eu não conquistei tudo, mas o meu orgulho do que eu já conquistei até aqui, eu já posso falar, não, acho que não vale o meu cansaço, acho que não vale eu pegar essa empresa, fazer ela dentro do meu escritório. Nem que mudou quando falou. Isso é a maturidade e o tempo de traz. É isso aí. Isso que a gente tem que fazer. Tem também liderança feminina. Adquiram laços, já está no seu segundo livro. É isso aí. Isso aí. Que é uma autobiografia, né? Isso aí. História fantástica. Agora, isso aqui eu tenho certeza que vai agregar muito. Isso é muito bom. Gestão, liderança na prática, sempre. Eu falei com você que quando o tema é legal, quando a conexão aqui no bate-papo é fluido, já estamos chegando a quase 1 hora da nossa conversa, né? Teria tanta coisa para falar. Exatamente. Então, aí vamos montar aqui o nosso cenário e vamos degustando, e aí vai ter que ter 2 horas de podcast. Pausa aqui, experiência com podcast e a gente. Ó, recados finais. Eu já, de antemão, quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Porque você é uma amiga, você é uma querida da nossa casa. Essa mesa aqui é para nós que estamos aí empreendendo, nos desafiando a todo tempo. É uma grande oportunidade de a gente colocar para fora aí os nossos projetos, né? Que esse podcast ele chegue aí, né, a várias pessoas e que ajude a muitas pessoas, né, nessas transições, tá? Então, recados finais, deixa aí, seu Instagram vai estar escrito, né? Não tem, tá, gente? Vou escrever na tela porque vou pagar, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse processo que estamos vivendo, falar para as pessoas que às vezes estão aí dentro de casa ou no seu trabalho infelizes, pensando que não vão dar conta, que tem que realmente continuar onde estão. Eu acho que depende só de você. Acho que você tem que abrir seus olhos, tem que correr atrás. Correr atrás até meio redundante, né? Ir atrás do que você deseja, se profissionalizar, estudar. Eu vim de uma criação onde eu acredito no estudo, no poder dele, e eu acho que a gente pode ser o que a gente quiser
se a gente se profissionalizar. É isso aí. Falar de vinhos é sempre um prazer, me sigam, estarei lá para dar sempre boas dicas. Exatamente. Todos nós podemos ser o que quiser, basta estar fazendo o que você se sente bem, feliz e que tenha um propósito conectado com aquilo, né? Por muito tempo nós fomos drivados em fazer alguma coisa que desse dinheiro. Sim. Hoje a gente busca fazer algo que nos dê vida. Sim, né? sim, o dinheiro é consequência. Exatamente. De acordo, tem algumas pessoas que falam assim, trabalho com o que você ama, o que você não está trabalhando. É isso aí. Espero chegar neste momento. Fechamos com excelência. Muito obrigado mais uma vez. Excelente, maravilhoso. Encerramos aqui mais um Caixa Preta do Trabalho. Foi ótimo. Maravilhoso. Falei, passava rápido.